Boa noite a todos aqueles que nos assistem, estão conosco conectados nessa live. Que o Espírito de Deus lhe abençoe nessa noite, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Graça e paz a todos vocês. Se você puder, cumprimente alguém aí que está contigo na live, ao seu vizinho aí de tela. Diga a ele boa noite, meu irmão, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus fale conosco de uma maneira sobrenatural. Queridos, sem mais delongas, eu sei que hoje é quarta, né, um dia de semana, talvez tenha alguém cansadinho aí, e eu não quero ser fadonho, mas eu quero e desejo ser preciso e cirúrgico nessa noite e fazer um bom manuseio da palavra de Deus. Então, sem mais delongas, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos. Nós estamos no livro de Atos, nós paramos no capítulo 27, nós estamos na série, eu não sei se você lembra, a série chamada Vida, e nós continuaremos nessa série ainda no livro de Atos, portanto no capítulo 28, nós estávamos no capítulo 27, nós iremos saltar para o capítulo de número 28, e o tema da série Vida é relacionamentos, sua importância e os seus perigos. O tema da mensagem de hoje é relacionamento, quem não, né? Sua importância e seus perigos. Como é importante, imprescindível falar desse tema, um tema tão pertinente, uma vez que todos nós precisamos, necessitamos e certamente nos relacionamos. Então vamos para o texto, para não ficar apenas nas minhas palavras, nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 10. Verso de número 1 do capítulo 28 até o verso de número 10. Vamos ao texto, Atos capítulo de número 28. Estando salvos na praia, souberam então que a ilha se chamava Malta. Eu estou na versão Almeida. Os nativos usaram conosco de muita bondade. Acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Verso de número 3, havendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos, colocou-os no fogo. Neste momento, uma víbora, uma serpente ou uma cobra, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Verso de número 4, quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Sacudindo, porém, ele a cobra no fogo, não sofreu mal algum ou nenhum. Eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que vendo que nenhum incômodo lhe aconteceu, mudaram de opinião e diziam que era um deus. Próximo daquele lugar havia umas terras que pertenciam a Públio, o principal da ilha, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias. O pai dele estava de cama, doente, com febre e desinteria. Paulo foi vê-lo e, tendo orado, impôs-lhes as mãos e o curou. Feito isso, vieram também ter com ele os demais enfermos da ilha e foram curados. Esses nos prestaram muitas honras, e quando embarcamos, providenciaram-nos todas as coisas de que necessitávamos. Relacionamentos, sua importância e os seus perigos é o tema. Vamos orar para que o Espírito de Deus nos conceda graça. Senhor, nós clamamos uma vez mais como igreja ao Teu Espírito. Pedimos para que Tu fales ao nosso coração, que o Senhor seja preciso e com poder o Senhor opere dentro do nosso coração. Ilumina os olhos do nosso entendimento, para a glória de Deus Pai. Nos permita compreender a dimensão, a largura, a extensão e a profundidade
de tudo aquilo que o Senhor deseja comunicar essa noite ao nosso espírito. Vivifica o nosso espírito essa noite. Ó Deus, edifica a tua igreja, consola, nos exorta, fala não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos e precisamos ouvir. Que o Senhor nos conceda saberes imprescindíveis para manutenir a nossa existência, de maneira que vivamos de maneira sabida e glorifiquemos ao teu nome em todos os níveis da nossa existência, sobretudo em nossos relacionamentos, que é o tema que o Senhor nos propõe essa noite, juntos com a Bíblia aberta, pensar. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Ó Espírito Santo, inspira-nos essa noite, que haja graça, sabedoria, unção, virtude, poder do alto. Nos dê a tua palavra rema, a palavra de revelação, a palavra de conhecimento, de ciência. Fala, Deus, no íntimo e profundo do nosso ser, que saiamos edificados e consolados através dessa palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, quando falamos de relacionamentos, nós estamos tratando de um dos assuntos mais importantes da nossa existência, porque é nele que nós percebemos a nossa utilidade, o nosso valor, e é nele também que nós expressamos os nossos mais nobres sentimentos. É no momento em que nós nos relacionamos, que de fato e de verdade nós encontramos sentido, significância, significado para a nossa existência. Relacionar-se é questão de vida, pois sem sem esse relacionamento a existência não faria certamente o menor sentido. Eu parto desse pressuposto, tirando base do livro do Gênesis, que é o livro dos padrões, e Deus ali tratando de padrões humanos, ele vai, e você conhece o texto, ele vai plantar Adão, dar a Adão as suas responsabilidades, e o interessante é pensar que quando Deus olha para Adão, que estava no Éden, no paraíso de Deus, ele percebe que faltava alguma coisa para Adão, um igual, um ser humano, e ele percebe que a falta desse igual não era boa. Ele vai dizer: eu vou preparar para você um igual, para que você se relacione, para que você se desenvolva nessa relação, se completando e tendo nela significado e significância. Portanto, relacionar-se é inerente à nossa existência e fundamental para o nosso senso de valor, de utilidade, e para que nós nos sintamos vivos, faça sentido a vida. É verdade também que são nos relacionamentos que sofremos. Se por um lado no relacionamento é o lugar que nós expressamos os nossos mais nobres sentimentos, e é lá que nós nos locupletamos, encontramos significado, significância, é também nos relacionamentos que muitas vezes nós sofremos as nossas maiores decepções, por que não dizer os nossos maiores traumas. Portanto, é por isso que é importante nós entendermos a importância dos relacionamentos sem nós ignorarmos os seus perigos. Já disse, relacionamentos, sua importância e os seus perigos. É perigoso relacionar-se, pastor? Sim, muito. Os relacionamentos são desafiadores, e é importante nós entendermos como se relacionar, de que maneira se relacionar, e como a Bíblia nos ensina a respeito de relacionamentos. A Bíblia é um livro de relacionamentos, do Gênesis ao Apocalipse. A expressão, até antes mesmo da criação do homem, é façamos. Há ali um aspecto plural, né? É o concílio da Trindade, né? O Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito se relacionando a fim de desenvolverem o projeto, o sonho que habitava o coração de Deus para a raça humana. Portanto, o livro
da Bíblia, todos os livros da Bíblia Sagrada contêm esse aspecto relacional, e o próprio Cristo se esvaziou de si mesmo, transformando-se em homem, a fim de que ele pudesse se relacionar com a sua criação. Portanto, se faz necessário nós aprendermos como nos relacionar, entendendo sobretudo a importância dos relacionamentos. Quantas pessoas se enclausuraram por motivos N, talvez poderia aqui pontuar as questões das decepções, dos traumas, né, dos dissabores que existem. Todas as vezes em que nós nos relacionamos, é possível, né, contém essas realidades no curso de uma relação, mas nós não podemos abrir mão delas, ainda que nelas nós podemos nos encontrar com os dissabores, com os traumas, com as decepções, com os ressentimentos. Por quê? Porque é nele que nós nos realizamos, nos encontramos, nos locupletamos e, como já disse, encontramos ali significado e significância. Então, a questão é entendermos a importância dos relacionamentos, a fim de que nós consideremos os relacionamentos sendo algo criado por Deus para o nosso benefício, para nós conseguirmos manutenir a vida na terra, a partir dos relacionamentos que nós podemos travar de maneira saudável, mas também sem nós olharmos para os relacionamentos de maneira romântica, desavisada. Nós podemos também olhar e identificar os perigos que habitam uma relação, que permeiam um relacionamento, e a partir daí, não ignorando esses perigos, para que nós nos sintamos desafiados a nos relacionar. O livro, já disse, todos os livros da Bíblia Sagrada têm como proposta primária a relação. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, ou seja, você vai precisar se relacionar para você cumprir a grande comissão, o chamado de Deus. A igreja está unida como um único corpo, dividida por membros que estão intrinsecamente ligados, perceba, relacionamentos. Então não tem como eu abrir mão dos relacionamentos em detrimento das dificuldades que há nele. Contudo, o que é preciso é eu fazer as leituras do que é perigoso na relação e me valer desses saberes, a fim de que eu consiga me blindar e bem administrar as relações que o próprio Deus exige que eu tenha. Amém, queridos? É um desafio, porque você não está aqui, eu não consigo te ver, eu não consigo te enxergar, né? E a tua linguagem corporal, para você ter ideia como é desafiador falar sem conseguir ver a face de alguém. Há pesquisas que dizem que a nossa comunicação, ela se dá em 3 níveis, e 70% da nossa comunicação é não verbal, ou seja, os movimentos da minha face, os movimentos do meu corpo, eles representam 70% daquilo que eu desejo comunicar. Então você imagina para alguém que está longe dessas possibilidades, comunicar-se com o outro, tentando estabelecer uma conexão. É desafiador, né? Mas é o Espírito que nos dá e nos oferece essa graça. Vamos para os textos, para que não fique nas minhas palavras, e nós consigamos aqui aprender a importância desses relacionamentos e quais são os seus verdadeiros e reais perigos, porque há perigos imaginários também. Mas vamos trabalhar essas verdades, e eu quero já de antemão ler 2 textos contigo, Atos 28, verso de número 1 e verso de número 2. Se você tiver com a tua Bíblia aberta, acompanha comigo para a gente ganhar tempo. E para você também ficar ligado naquilo que eu me proponho a dizer. Verso de número 1, verso de número 2 do capítulo 28. Lembrando só antes da leitura, que Paulo está em Malta. Ele acabou de sofrer, junto com aquela tripulação, que aproximadamente 280 homens, o texto diz 276 pessoas, eles acabaram de sofrer o naufrágio, perderam o navio, perderam a carga, e eles agora se encontram em terra firme, um lugar, uma ilha chamada Malta. Vamos para o texto. Diz o texto assim: estando salvos na praia, souberam então que a ilha se chamava Malta. Veja o verso de número 2.
Os nativos usaram conosco de muita bondade, acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Queridos, a primeira coisa que eu enxergo nesse texto e que ele pode nos ensinar acerca dos relacionamentos e da sua importância, é que o que faz a diferença em nossos dias serão os nossos, ou as nossas relações, ou os nossos relacionamentos. O que faz diferença em meus dias serão os relacionamentos que eu travo, as conexões que eu faço, as pessoas que eu encontro pelo caminho. É isso que vai fazer a grande diferença no curso da minha história. Eu estou falando de vida, é a série proposta. E é importante nós entendermos essas verdades para que nós valorizemos as relações, pessoas que o próprio Deus colocará em nosso caminho, pessoas que o próprio Deus trará para perto de nós, a fim de que essas pessoas sejam de Deus respostas, e sejam também remédio de Deus, resposta de Deus, cuidado de Deus, e por que não dizer que nós também seremos para eles, assim como eles podem ser para nós, essa resposta de Deus, esse remédio de Deus. Lembra que Paulo estava exausto junto com a tripulação. Eles ficaram aproximadamente 14 dias em mar aberto. Esses homens foram levados pelas circunstâncias daquele tempo, por conta da estação que havia mudado, e agora esses homens estão em dificuldade, cansados. Lembra que esses homens perderam tudo da embarcação, inclusive o próprio barco. Eles estavam diante de uma equação de subtração. Eles haviam perdido bens, recursos, eles haviam perdido tempo. Paulo vai dizer isso no capítulo 27, e agora eles estão em Malta, cansados, exaustos, esgotados, e muitas vezes é assim que acontece conosco. Há períodos na nossa vida que nós nos sentimos cansados, esgotados, e o que nos ajudará são as pessoas que vão cruzar o nosso caminho, são os bons relacionamentos que nós podemos travar no curso da nossa existência. E por que digo isso? Porque nesse momento de exaustão, nesse momento de cansaço, nesse momento de grande necessidade, Paulo, junto com toda aquela tripulação, eles agora vão gozar de cuidado, em detrimento de uma relação que começa ali a ser estabelecida. Eu estou falando da importância que há nos relacionamentos, porque há pessoas que elas rejeitam relacionar-se, elas têm dificuldade de entregar-se, de conectar-se com outras pessoas. É importante nós nos relacionarmos, porque os relacionamentos, eles podem em algum momento da vida ser remédio para o meu coração, ser resposta para a minha vida. E Paulo agora, ele vai começar a conexão com esses homens, e recebe desses homens cuidado. No momento em que aqueles homens estavam em grandes dificuldades, as pessoas com quem eles se relacionaram, as pessoas agora com quem eles se encontraram, fizeram uma completa diferença na vida deles. Perceba, está no texto, a Bíblia diz que está frio. Lembra no capítulo 27 do livro de Atos, que eles não percebem. Paulo, preocupado, vai dizer: a estação está mudando, eu estou preocupado. E de fato a estação muda, agora é uma estação chuvosa. Ela tem um aspecto, aspecto em que esses homens percebem também que é uma estação mais fria, e agora eles precisam de cuidado, de ajuda. Eles estão no relento, eles estão expostos, e agora, por conta dessas relações, por conta desse encontro, esse encontro e essas relações vão fazer toda a diferença na vida desses homens. Nós precisamos aprender a valorizar os relacionamentos, nós precisamos nos dispor a nos relacionar, porque haverá momentos que esses relacionamentos serão úteis, vida, eles serão significativos, imprescindíveis para a minha vida, em momentos muito pontuais, muito cirúrgicos, em que eu posso estar passando em algum processo da minha existência. Veja que o texto vai dizer, o verso de número 2 ainda: os nativos usaram conosco de muita bondade.
O texto dá detalhes de como Paulo e toda a tribulação são recebidos por aqueles homens, chamados nativos, homens daquela ilha, habitantes de Malta, por isso nativos. Naquele momento tão difícil, perceba que a relação vai fazer toda a diferença. Aquele momento exaustivo, de esgotamento, eu não sei, talvez eu estou falando com alguém aqui, que se sente esgotado na sua psique. Talvez você está cansado de lutar as suas batalhas sozinho, e o Senhor está dizendo: eu estou enviando para você ajuda, eu estou enviando para você relacionamentos, porque eles lhe darão suporte nesses momentos difíceis que você passa. Aceite essas relações, se envolva, se deixe, se permita relacionar-se. Mas não, pastor, eu não confio em ninguém. Decida confiar mais uma vez, dá mais um voto de confiança, se permita uma vez mais relacionar-se. Quem sabe esse relacionamento pode surpreendê-lo e provar para você que ainda há muita gente boa na terra, e há muita gente de Deus, porque certa feita Elias estava cansado, exausto, exaurido, esgotado. Ele olhava para os lados e se sentiu sozinho. A desesperança tomou conta daquele homem a ponto dele pedir a própria morte, e Deus vai dizer para ele: Elias, por que você está escondido? Elias, por que você está pedindo a morte? Elias: Senhor, porque só sobrou a mim, só ficou eu dos profetas de Deus. Ele disse: não, Elias, tem mais 7.000 que eu preservei para mim, que não se dobraram e não beijaram Baal. Esses 7.000 vai te dar suporte. Esses 7.000 é gente boa que ainda existe, que você pode contar com eles no teu momento da angústia, da exaustão. Lamanará galassi de relevácia. Oh, glória. Queridos, olha o texto. Olha o texto. Os nativos usaram conosco de muita bondade, acenderam uma fogueira, olha isso, e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. O texto à frente mostra que durante o tempo em que eles estiveram juntos, depois nós vamos ler os próximos textos, foi regado por muitos diálogos e trocas de experiência. O que é travado ali é uma amizade. Ali é desenvolvido na ilha de Malta, entre Paulo e aqueles nativos, entre a tripulação e aqueles homens daquela ilha, um relacionamento. Eles começam a desenvolver uma relação, porque Paulo agora certamente estava contando todas as experiências que eles tiveram naqueles 14 dias a mar aberto. Paulo agora provavelmente contava as suas experiências com Deus, os motivos pelos quais ele estava ali como considerado um prisioneiro a caminho de Roma. Provavelmente aqueles homens vão trocar experiências, eles vão começar a desenvolver a relação. Certamente, queridos, nascia ali, eles sentam em uma fogueira, eles sentam em um lugar próximo, juntos, eles começam ali a aquecer aquela amizade. Nascia ali certamente uma linda amizade entre aquelas pessoas. Nasce naquele momento de dificuldade. Perceba, no momento da dor, no momento da angústia, no momento da exaustão, no momento do esgotamento, Deus envia na vida daqueles homens, sobretudo na vida de Paulo, amigos, para que Paulo desenvolvesse essa relação, e esses amigos fossem resposta de Deus para Paulo. Eles foram Deus na terra cuidando de Paulo, porque Deus vai usar pessoas, e Deus usou aqueles homens. É iniciada por uma expressão de amor e fraternidade. Aqueles homens recebem eles com amor, com cuidado, preparam uma fogueira porque estava frio, recolhem eles, cuidam deles, agasalham eles, protegem eles do frio, da chuva. Perceba, queridos, que o relacionamento está contido essas verdades. É por isso que quando nós nos relacionamos, nos sentimos amados, e nos relacionamentos nós temos a oportunidade de amar, porque a utilidade está aí. O significado, o prazer, o barato da vida está nas relações, sem sombra de dúvida, porque Deus é um Deus relacional, é um Deus que, mesmo sendo criador de todas as coisas, decidiu relacionar-se com os homens.
É um Deus transcendente, mas imanente. Ele está presente, Ele fala, Ele disse: eu sou Emanuel, Deus conosco. Se tem alguém que nos ensinou a relacionar-se, é o próprio Cristo, que amou até o último dia da sua vida e expressou esse amor por nós. Veja o que diz em Provérbios, capítulo 17, verso de número 17, a respeito dos relacionamentos dos amigos. Em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Queridos, a parábola inclusive do bom samaritano, quando Jesus estava falando a respeito do amor, alguém pergunta para ele: quem é o meu próximo? E ele vai contar a parábola do bom samaritano. E a ideia da parábola, sobretudo, é a ideia dessa relação, de cuidar, de ajudar, de amar quem está próximo, e precisa de amor, precisa dessa ajuda e desse cuidado. Agora, é importante pensarmos que antes de nós desejarmos que Deus coloque no nosso caminho pessoas boas, nós também precisamos desejar ser essas pessoas. Porque quanta gente que anela, deseja, busca bons relacionamentos, bons amigos, busca fazer boas conexões, tem o desejo, a vontade, clama a Deus para que Deus envie pessoas certas no teu caminho, só que muitas vezes não querem ser essas pessoas enviadas por Deus. Nós queremos que Deus envie pessoas a nós, mas muitas vezes nós temos dificuldade de nós sermos essas pessoas por Deus enviadas. Porque sobretudo a parábola do bom samaritano era Jesus destacando o posicionamento de um homem que decidiu cuidar de alguém que precisava. Era alguém que foi voz de Deus, resposta de Deus para alguém que no momento da necessidade precisava daquele cuidado. Essa é a importância do relacionamento, e nós precisamos aprender a nos relacionar. É uma pena quando nós olhamos no seio da igreja e percebemos que o Evangelho, que é um livro que ensina-nos a amar, a nos relacionar, de que maneira fazer boas conexões. Existem alguns cristãos que, mesmo se valendo das Escrituras, negam-se a relacionar-se, a conectar-se com outros, por motivos N, e nós precisamos lembrar-se que relacionamento é o que vai fazer a diferença em nossos dias e na nossa vida. Os relacionamentos e as nossas relações é o que vai fazer a diferença na nossa caminhada. A importância dos relacionamentos precisa ser por nós pensada. Segundo, queridos, toda relação, por melhor que seja, será alvo de ataques. Escuta isso. Porque há pessoas que já se relacionam, têm facilidade de se relacionar, mas não conseguem administrar bem as relações, porque não sabem lidar com elas. E esse texto nos ensina princípios que são imprescindíveis para manuter uma boa relação. Veja o verso de número 3 do capítulo 28 ainda. Havendo Paulo, ouça isso, ajuntado um feixe de gravetos, colocou-os no fogo. Neste momento, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Como disse, esses homens estavam aonde? Em uma fogueira, assentados, desenvolvendo a relação, crescendo em amor, partilhando da vida, dos dias, certamente partilhando de pão. Aqueles homens tinham fome, aqueles homens tinham frio, aqueles homens tinham sede, e agora eles são manutenidos em todas as suas necessidades por aqueles amigos que há pouco eles conheceram e se conectaram, e esse relacionamento certamente cresceu, começou a se desenvolver. Mas escuta e presta atenção, toda relação, por melhor que seja, ela será alvo de ataques. O verso de número 3 nos deixa claro, é categórico. Eles estavam sentados, talvez Paulo estava sendo ali amado por aqueles homens,
Sabe aquela amizade, aquela relação que você começa a desenvolver e você diz, poxa, poderia ter conhecido antes. Poxa, a gente está conversando aqui, mas eu tenho a impressão que fazem 15 anos que a gente se conhece. Você já teve essa experiência? Você fala, gente, que pessoa 10, que gostoso, que irmão abençoado, que vontade, fica mais, não vai embora não. Aí você chama para ficar até 9h30, tem uns irmãos que vão lá em casa de vez em quando, sai 2h da manhã, e você fala, eu estou feliz, eu estou contente, vale a pena dormir mais tarde, por conta dessa relação que é significativa para mim, me faz bem, traz vida, é remédio para minha alma, e você troca experiências, e você conversa, você divide sonhos, você divide projetos, você ouve, você escuta, você opina, é o barato da vida, é o prazer, é a utilidade, é o senso de utilidade, literalmente isso, é o senso de significado, essa é a palavra, é o senso de significado que habita o nosso coração. Agora nós precisamos aprender a lidar com as relações, aqui mora a chave disso. Veja o verso de número 3 que nós acabamos de ler, porque toda relação, por melhor que seja, queridos, eu repito, será alvo de ataque. Eles agora estão aquecendo a relação em torno da fogueira, já disse. Paulo agora vai lá, cata o graveto, coloca na fogueira. Sabe aquele amigo que ele gosta de colocar fogo na fogueira que aquece a amizade? Não estou falando de fogo estranho não, estou falando de fogo de amigo. Aquele amigo que faz questão de manter a relação contigo acesa. Ele está de tempo em tempo, ele vai lá e coloca uma madeirinha para que esse fogo não apague. Tem gente que tem essa habilidade de manuterir os amigos que tem, que se faz presente. Para a glória de Deus, nós temos pessoas no nosso caminho que se fazem muito presente. Eu louvo a Deus por isso, porque vida de pastor é uma vida solitária. Há quem diga os meus pares, amigos de ministério que dizem isso. Se você soubesse o número de pastores que sofrem, porque são cuidadores, mas não são cuidados por ninguém, se sentem muitas vezes, inclusive, mal amados pela tua própria igreja, não é o nosso caso. Agora veja, Paulo está ali manutenindo a relação, alguém vai manutenir, e Paulo está colocando o graveto, alguém acendeu o fogo, agora Paulo fala, agora eu vou deixar o fogo aceso, e eles estão ali manutenindo a relação, eles estão ali dando manutenção na relação, eles estão manutenindo ela, e o fogo também fala da presença do Espírito Santo, porque o fogo na Bíblia também tipifica, aponta, é uma tipologia do Espírito Santo. Então no meio daquela relação, habitava o Espírito Santo, havia entre eles ali uma gostosa comunhão. Queridos, o tempo que passou foi suficiente para aquecer, para fortalecer aquela relação sendo manutenida por amor, sendo regada por fogo, pela presença de Deus. Sabe aqueles amigos que te trazem mais próximo de Deus? Eu não sei se você tem, se não tem, ora a Deus para que você desenvolva conexões e amigos como esse. Você fala, rapaz, eu encontro esse irmão, eu fico mais crente. Ou eu encontro esse irmão, me constrange. Eu não estou falando de gente religiosa, chata, não é isso. Porque tem gente que ela não consegue falar um assunto, e tudo que você fala para ela é pecado, tem demônio, tem capeta, tem satanás. Eu não estou dizendo isso. Gente que é gente de Deus, mas gente boa, que conversa de tudo, que tem um trânsito livre, gente leve, gente doce, gente amada, querida, de sorriso fácil. É extraordinário que você seja um desse, porque a gente deseja muito que Deus envie pessoas assim, mas nós muitas vezes não estamos dispostos a serem enviados assim por Deus. E do mesmo jeito que Deus vai trazer na sua vida, Ele vai te enviar para outras vidas, se faz necessário você também ser assim. Então imagina essa relação, que delícia. Agora perceba, queridos, não demorou muito para aquela gostosa relação, construída por aqueles homens, ser golpeada por uma serpente. O verso está no número 3 ainda, que simboliza, tipifica o diabo. Lembra da serpente do Éden? A serpente é que aparece, o símbolo dela, a figura dela, a figura de Satanás. Aquela relação que era linda, cheia do Espírito, aquela relação maravilhosa, aquela comunhão que estava sendo fortalecida a cada momento, a cada instante ali na troca, agora ela é golpeada, ela é afetada, porque quando existe, querido, fogo de Deus na relação, escute isso,
ela incomodará o diabo e ele tentará destruí-la. Veja o verso de número 3 ainda. Neste momento qual? No momento em que eles estavam aquecendo a relação, no momento em que eles estavam manutenindo o fogo daquela relação, aquilo que aponta e fala do Espírito Santo. Nesse momento, diz a Bíblia Sagrada, que uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão de Paulo. Agora a serpente que estava escondida, ela dá a cara, ela se irrita com o fogo da relação, ela não gosta daquilo, e agora ela prende a mão de Paulo, ela vai golpear aquela relação, ela vai tentar atrapalhar aquela relação. Esses são os perigos da relação que nós precisamos estar atentos, e que muitas vezes, por falta de atenção, nós abrimos mão de muitas das relações. Eu vou falar de novo, por falta de atenção, às vezes abrimos mão da relação. Veja o verso de número 4, o perigo é quando a relação é acertada pelo diabo. O diabo acerta, golpeia essa relação. Veja o verso de número 4, quando os nativos viram a serpente, todo mundo viu. O golpe foi um golpe que acertou todo mundo, não só Paulo, porque a serpente morde Paulo, só que a serpente vai lançar o veneno na relação inteira, para destruir aquele relacionamento. Quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, diziam uns aos outros: certamente, esse homem é assassino, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Queridos, a serpente acerta o alvo, que fragiliza a relação entre eles. E quantas vezes o diabo é certeiro. Sabe aquela sensação que você fala assim: poxa, só falou um negócio, fala tudo, mas não fala isso. Nossa, olha o assunto que a pessoa tocou. Poxa, eu tinha esquecido disso. Falamos disso há 4 anos atrás, isso me aconteceu há 6 anos atrás. A pessoa está trazendo essa evidência, ela está trazendo a mesa, ela está trazendo a memória, a lembrança. Isso me magoa, isso me fere. Sabe essa sensação? É o que estava acontecendo aqui, exatamente os mecanismos, os modus operantes que o diabo vai se valer para destruir os teus relacionamentos, que são imprescindíveis para manutenir a tua vida e a sua saúde psíquica. A serpente simboliza o diabo, eu já disse, que usará, queridos, meios para destruir as relações que glorificam a Deus e responde o seu propósito. Aquela relação glorificava a Deus. Aqueles homens tratam com bondade Paulo e toda a tripulação. Aqueles homens acendem a fogueira, aqueles homens cuidam, aqueles homens tipificam Cristo, que no momento dos nossos dias mais difíceis, Ele é conosco, Ele é Emanuel, Ele é Deus presente, Ele é o Paráclitos, o Consolador, que no original grego é aquele que está ao lado. A serpente vai golpear Paulo, a serpente golpeia. A Bíblia diz que quando Paulo está colocando os gravetos no fogo, a serpente pega na mão dele. Só que interessante, a serpente golpeia Paulo, mas acerta o coração dos nativos. A serpente vai morder a mão de Paulo, mas indiretamente ela vai acertar o coração dos nativos. E uma vez afetados pelo veneno, aqueles homens mudam a maneira como eles estavam tratando aquela relação. Aquele relacionamento agora ele é posto em xeque, em dúvida, e estava sendo destruído por uma intervenção maligna. Aqueles homens que tinham Paulo como alguém querido, após a investida da serpente, diz o texto, quando os nativos viram a serpente pendurada, Paulo era um querido, era um amado, Paulo estava sendo tratado a pão de ló, só que agora que o diabo investiu naquela relação, Paulo deixa de ser querido e passa a ser um assassino, diz o texto, porque depois que a serpente investe, ela muda a mente daqueles homens,
o conceito daqueles homens, o sentimento daqueles homens a respeito de Paulo. Sabe aquela pessoa que um dia te chamou e hoje te odeia de graça e você não sabe o porquê? É o diabo. Sabe aquela pessoa que você um dia amou e hoje você odeia? Que você, para falar o nome dela, te dá crise de ansiedade? É Satanás que te golpeou. E Deus está falando: eu vou te curar hoje desse veneno. Eu vou colocar por terra hoje essa serpente, porque eu vou restaurar os seus relacionamentos. Aleluia. Aleluia. Quanta gente boa passou na tua vida. Eu estou todo arrepiado sentindo Deus. Quanta gente amada passou na tua vida, e porque vocês não souberam administrar, gerir, identificar os golpes da serpente, as investidas do diabo, abriram mão da relação, perdeu a relação, e Deus está falando: eu estou esses dias ressuscitando aquilo que um dia morreu na tua vida. O que eles ouviram como um lindo livramento. Por que eu digo isso? Porque o texto faz inferência. Olha o que o texto diz: quando os nativos viram a serpente pendurada, disseram: certamente esse é um homem assassino, pois embora salvo no mar, eles sabiam do que tinha acontecido com Paulo. Paulo contou para eles o naufrágio, e eu imagino que quando Paulo chega em Malta, em terra firme, Paulo agora está partilhando com eles as experiências com Deus, o anjo que o visitou, o Espírito que com ele falou. Certamente esses homens foram impactados, certamente esses homens começaram a desenvolver uma relação ainda mais profunda com Paulo. Essa conexão ficou forte, só que porque eles foram picados pelo veneno, pela serpente, eles foram afetados por essa investida. Aquela história que era um lindo livramento, agora vira um roteiro de um mentiroso homem maligno, porque eles dizem: isso aí é nada, ele foi salvo pelo mar, mas a justiça está correndo atrás dele, porque talvez eles tinham conhecimento do que está escrito no livro do Gênesis: o teu pecado vai te encontrar. Eles achavam que Paulo era um mentiroso, que Paulo era um farsante. O Paulo era o querido há minutos antes, mas porque o diabo investiu, destruiu a relação num primeiro momento daqueles homens. Aquele acontecimento, irmãos, altera drasticamente a relação e fere quase que mortalmente aquele relacionamento. Quanta gente está me ouvindo e hoje perdeu ou está a um fio relacionamentos que outrora foram bênção para a tua vida. Você ligava: paz, irmã, e aí, morrendo de saudade, faz aquele bolo, hein? Ô irmão, e aí, varão, como que você tá, mano? Você tá bem? Tô com saudade, brother. Vamos pro monte. Mano, você tá lendo o quê? E aí, tá orando? Você tá ouvindo quem? Relacionamentos que foram bênção para a tua vida. Gente que foi saúde, foi remédio para a tua história. Aí o diabo veio e colocou o dedo sujo dele. O diabo veio e envenenou essa relação. E Deus está no céu dizendo: eu vou restaurar, eu vou trazer de novo, porque quem fez você aliançar-se foi eu. Esse relacionamento não nasceu na terra, ele nasceu no céu, ele nasceu no coração de Deus. De releva Candarábia. Quantos relacionamentos, queridos, que por investidas do diabo eles quase foram mortalmente destruídos. Agora nós precisamos entender e aprender que mais importante do que livrar-se dos ataques é lidar com eles, porque é inevitável os ataques que nós sofreremos nas nossas relações. É inevitável. É inevitável. Há pessoas que estão me ouvindo aqui e que, por motivos N's, quase colocaram em xeque relacionamentos que hoje está provado para você que é bênção na tua vida, que é gente de Deus, é gente sincera, é gente leal, é gente aliançada, mas que por motivos do passado
e por investidas do diabo no passado, essa relação quase foi destruída completamente. Mas que hoje você percebeu que essa relação é bênção e está ainda se relacionando com esse ou com essa pessoa, porque você aprendeu a lidar com os ataques. E vamos combinar, os ataques sempre existirão, só que para quem sabe lidar com eles, se tornam mais fáceis, e a relação já não é mais comprometida. Mais importante, já disse, do que livrar-se dos ataques, é lidar com eles. E da onde eu tiro base? Do verso de número 5 do capítulo 28. Veja esse texto, irmãos, esse texto é extraordinário. A maturidade de Paulo, a capacidade de Paulo lidar com o outro, a maneira como Paulo se relacionava, irmãos, é excelso, é extraordinário. É de nós nos colocarmos de joelhos e aprender com esse santo homem de Deus. Veja o verso de número 5. Enquanto alguns amigos foram tomados pela desconfiança, pela incredulidade, e começaram a atacar a Paulo, apontar a Paulo, desconfiar de Paulo, abrir mão da relação de Paulo, por conta da investida que o diabo estava ali fazendo. Veja Paulo agora, a posição, a postura, a maneira como Paulo lida com aquela situação difícil. Veja o verso de número 5. Esse texto é extraordinário. Sacudindo, oh glória, está na Almeida, porém, ele, a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Queridos, aqui eu posso destacar duas verdades: que Paulo não sofreu mal algum no que diz respeito ao veneno mortal da carne e ao veneno mortal da alma. Pastor, eu não entendi, eu te faço entender. A cobra picou. Ela picou com dois objetivos. O primeiro, matar Paulo. O segundo, matar o relacionamento de Paulo com aqueles homens. Ela não conseguiu nenhuma das coisas com Paulo. Com os homens, a cobra não conseguiu matar o físico deles, porque a cobra não picou eles, a cobra não mordeu eles, só que o veneno da cobra alcançou o coração e a mente deles, não matou eles, mas matou o relacionamento deles com Paulo. Só que com Paulo, mal algum acontece. Paulo continua saudável no corpo, Paulo continua saudável na alma. Sabe por quê? Porque mais importante do que livrar-se dos ataques, é saber lidar com eles, e Paulo sabidamente sabia lidar com os ataques do diabo, que queria roubar dele aquilo que ele tinha, sobretudo seus amigos, porque a Bíblia diz que o diabo veio, senão o tripé da sua missão: matar, roubar e destruir. O que ele quer roubar seu? Aquilo que é precioso, aquilo que é valioso. Quanto vale uma amizade? Depende a condição que você está, depende o momento que você vive. Porque se você é alguém deprimido, um amigo é muito valioso. Se você está se sentindo solitário, sozinho, um amigo vale mais que ouro. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? No meio de uma torcida de 40 mil torcedores, para torcer, nessa hora, o amigo não é tão imprescindível. Mas em casa, para assistir um jogo na televisão, o amigo faz toda a diferença. É a bagunça completa se o amigo tiver, principalmente se ele for corintiano e nós estiver mandando de 4 nele. Aí a gente deita, a gente rola, chama de gambá. Eu lembrei porque essa semana me postaram uma foto de 2005, quando eu fazia parte da torcida independente. Eu achei engraçado, porque são os baús, né? E apesar de tudo, eu fiz muitos amigos, gente querida, que até hoje eu mantenho uma relação, e louvado seja Deus por esses queridos amigos, e o desejo do meu coração é que todos eles conheçam ao Deus que eu conheci. Queridos, veja, enquanto a serpente sacudia a mente daqueles homens, a serpente morde Paulo. Sabe quem que a serpente está sacudindo? Os homens, os nativos, porque eles ficaram influenciados, eles foram afetados, afetados pela intervenção, pelo ataque do diabo naquela relação. E a serpente agora sacode a mente daqueles homens,
enquanto Paulo sacudia a serpente no fogo. Veja, enquanto Paulo sacudia a serpente no fogo, os nativos estavam sendo sacudidos pela influência da serpente. Quem está pegando o que eu estou falando? Por quê? Porque a sabedoria não é livrar-se do ataque, mas é lidar com ele, com as armas da nossa milícia, com a sabedoria do Espírito, com a graça de Deus. Porque o ataque sempre existirá, a investida do diabo sempre existirá. Não importa a maneira como o diabo vem. A Bíblia diz que se o inimigo por um caminho vier, por 7 ele terá que correr. Alai, Gevuri, Ganderebede, Defácia. Não te preocupa porque o caminho que ele vem não, viu? Fique em paz, porque Deus vai fazer 7 para ele fugir e correr de você. Não fica com medo das investidas. Só tenha sabedoria em lidar com elas da maneira de Deus, do jeito de Deus. Adex seremugue levacia. Aleluia, aleluia. Enquanto Paulo joga a serpente, os outros a observam, dão a ela atenção. Quanta gente, querido, está dando atenção para a serpente. Você lembra de alguma coisa? Gênesis capítulo 3. Quem está dando ouvido para a serpente? Eva. E porque Eva observa e dá ouvidos à serpente, dá atenção à serpente, porque astuta, vai ludibriá-la nos seus ataques. Deus está falando para alguém aqui: para de dar ouvido para o diabo, para de ouvir Satanás, passa a ouvir Deus, passa a atentar-se para aquilo que Deus está dizendo hoje. Abra o teu coração. Tem alguém que está me ouvindo com o coração duro, o seu coração petrificou, você não quer liberar perdão, você não quer relacionar-se de novo. Deus está dizendo: libera perdão, liga hoje, manda uma mensagem. Esse relacionamento é vida para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, eu gosto da expressão da Bíblia, a mensagem, porque na NVT, na NVI e na Almeida vai dizer: sacudiu a serpente no fogo. Agora a mensagem vai usar a expressão jogou no fogo. Jogou no fogo. Paulo joga aquilo que tenta atrapalhar ele. Paulo se desfaz daquilo que tenta afetar ele. Paulo não fica dando atenção, Paulo não fica dando ideia. Amém, queridos? Veja que nesse episódio há resoluções diferentes para problemas iguais. Qual que é o problema? A investida da serpente. Qual é o problema existente? O ataque da serpente. Só que as resoluções para os mesmos problemas são iguais. Paulo soube lidar com o golpe que recebeu, e até com as consequências dele, a ponto de sacudir e jogar o que estava tentando prendê-lo. Está tentando me prender, eu jogo. Está tentando me prender, eu vou sacudir, eu vou me desfazer. Também não se ofende. Paulo agora é atacado pela serpente e recebe dos seus amigos que ele havia desenvolvido uma relação, desconfiança, descrédito. E o que Paulo faz com a desconfiança e com o descrédito, queridos? Ele não dá a menor atenção, ele não se preocupa, ele não se atenta. Paulo sabia que o diabo estava em curso, ele sabia que Satanás estava operando na mente daqueles homens. Ele não vai cair em desespero. Perceba, o mesmo problema, com resoluções diferentes. Enquanto Paulo não se preocupa, enquanto Paulo não dá atenção, enquanto Paulo ele consegue transpor isso, os nativos, por outro lado, os amigos que Paulo havia feito lá, não souberam lidar com aquele golpe que receberam. Por quê? Eles não se valeram do benefício da dúvida. Paulo tinha dito a eles as experiências, eles tinham desenvolvido uma amizade. E aí chegou alguém e disse assim: ó, esse cara aí é safado, é assassino, é pilantra. O que esses homens teriam que ter feito? Usa o benefício da dúvida. Peraí, Paulo está sentado comigo há quanto tempo, pô? Nós estamos aqui na fogueira, nós aquecemos a nossa relação. O Espírito de Deus habita essa relação, essa conexão nossa. Eu não posso comprar a ideia de bate pronto
que esse querido Paulo se tornou do dia para a noite um assassino. Não, isso é coisa da minha cabeça. Esses homens não poderiam ter pensado isso? Talvez você está dizendo sim, e por que você não pensa isso a respeito dos outros, que muitas vezes você julga precipitadamente? Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Porque muitas vezes a serpente faz isso conosco. Ela coloca um monte de caraminhola na nossa cabeça, a despeito do outro, para afetar a nossa relação com o outro, para que nós não desenvolvamos essa conexão, essa relação que foi gerada no coração de Deus, nasceu no coração do Pai, a relação dos filhos. Os nativos não usam isso, e de bate pronto eles abrem mão da relação. Eles abrem mão da relação por conta do acontecimento. Vê aqui, o quê? Paulo, serpente picou? É um assassino. Pô, Paulo não era querido? A história desse homem não marcou o nosso coração? Até ontem, essa pessoa não era um querido aqui no nosso meio? Não era gente da gente? Não era gente amada? Quantos churrascos nós fizemos junto? Quantos passeios nós fizemos junto? Quantos sorvete nós tomamos? Quantas vezes nós fomos junto na praça? Quantas vezes nós saímos para o cinema junto? Agora de repente a serpente veio e investiu, e agora Paulo não presta do dia para a noite. Oh, calma! Usa o benefício da dúvida. Não joga fora a tua relação em detrimento de um acontecimento. E os demais que aconteceu? Você já reparou? Amigo acerta com você 290 vezes, errou uma, se abre mão da relação. Como se você não fosse alguém que também poderia com ele dar mancada, pisar na bola, porque nós somos pecadores, irmãos, somos depravados, caídos em Adão, somos pessoa que é Deus que confia em nós, porque se os homens nos conhecessem no íntimo, talvez eles não confiassem, porque às vezes nem a gente confia na gente mesmo. Eu estou falando com um anjo aqui. Tem hora que a gente olha para ela e fala assim: rapaz, eu estou desconfiado que eu estou querendo fazer uma arte, deixa eu ir orar. Eu estou desconfiado que eu estou querendo desviar, deixa eu jejuar. Ou você nunca teve crise, problemas, desafios na tua alma, na tua mente, no teu coração? Eu estou falando com gente, o santarrão que está me ouvindo, um beijo no teu coração, depois você nos dá uma aula. Eu estou falando com gente comum, gente igual eu, que sofre, que sente dor, que se entristece, que se sente esgotado, abatido, exausto, cansado, que se decepciona, que se entristece, que entristece. Aleluia. Os nativos não sabem lidar com isso. E muitas vezes, queridos, a gente vai precisar do tempo. Ô pastor, eu estou ferido com alguém. Espera. Não dá juízo. Não dá nenhum veredito, espera. Fica quietinho, fala para o Senhor: Senhor, como disse o salmista, coloca guardas armados na minha boca, fecha a boquinha de Jesus, fica quieto. Eu sei que quando o nosso coração está amargurado, triste e ressentido, a gente tem possibilidade de falar um monte de bobagem, depois a gente fica querendo ir lá consertar, para te escandalizar. Quem está assistindo o Big Brother aí, aquilo é uma crítica social. Eu comecei a assistir os episódios para me identificar como um pastor, e gosto muito da sociologia, fazendo uma crítica social, porque aquilo é um arquétipo do que é a vida. Olhando aquelas pessoas se relacionando, brigando, e conserta, e briga, e fala mal, e se reconcilia. É interessante, aquilo como crítica social é extraordinário. Quem olha numa ótica dessa, que é o meu caso, que precisa extrair saberes para que eu tenha cartuchos e tenha lições para entregar para você aqui, sobretudo para a minha vida. Agora veja, queridos, verso de número 6, do capítulo ainda 28. Eles esperaram que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, veja isso, e vendo que nenhum incômodo lhe aconteceu, mudaram de opinião e diziam que Paulo agora era o quê? Era um Deus. Esses homens, ao invés de usar o benefício da dúvida, eles se precipitam, eles falam: é assassino, não vale nada,
Ah, eu já desconfiava, bem que eu sabia. Ah, eu sabia que tinha alguma coisa. Sabe essa sensação? Você já ouviu isso em algum canto? Em vez desses homens se calarem e esperarem, foi o que eles fizeram no verso 6. Mas no verso 6, eles estavam esperando, depois de condenar, de dar veredito, de apontar, de falar, de criticar, de abrir mão da relação. Foi tarde. Enquanto que Paulo estava bem resolvido. Paulo aqui estava seguro de si. Paulo soube lidar com aquele ataque do diabo. Os nativos da ilha, querido, vão usar o tempo para confirmar as acusações que eles fizeram. Você vai ver isso aí, ó. É 2 meses, você vai ver o que eu estou falando. É 3 meses, aí você quebra a tua cara. Aí a pessoa que era um dia amada, estava do teu lado, não volta mais porque você falou demais. Espera, dá tempo ao tempo. Às vezes foi uma investida do diabo, foi um veneno da serpente. Logo isso aí será colocado no lugar. Essa relação vai voltar a se conectar e Deus vai ser glorificado nessa relação. Enquanto que aqueles homens esperam o tempo para acusar, para confirmar a acusação, Paulo se vale do tempo para demonstrar que eles se equivocaram quanto às acusações. Enquanto uns estavam assim, ó, eu vou esperar o tempo, porque ele vai inchar, ele vai morrer, porque ele é um assassino. Paulo, em contrapartida, vai se valer do tempo para provar para aqueles homens que não passava de um equívoco, que na verdade eles não souberam lidar com os ataques que serão imprescindíveis em qualquer relação. Eu estou indo para o final. Cada um usa, queridos, o tempo como quer. Já bem disse alguém que o tempo é senhor de muitas coisas, é um fato. Tem momentos que você tem que esperar, tem momentos que você tem que se calar. Tem momentos que se você der tempo ao tempo, você vai perceber que talvez você estava equivocado. E que se você não esperasse, não usasse o benefício da dúvida, você poderia trocar os pés pelas mãos e abrir mão de gente preciosa na tua história. O tempo demonstra quem era Paulo. O tempo demonstrou quem era Paulo. Deixa o tempo mostrar quem você é. Deixa o tempo mostrar quem são as pessoas que estão ao seu redor. Deixa o tempo. Para de apontar. Para de criar. Não faça isso. Ninguém vence o tempo, queridos. Um dia ele revelará o que cada um é. O tempo passou e aqueles homens perceberam que eles estavam equivocados. E agora, de assassino, Paulo se torna o que para eles? Olha que chato Deus. Imagina constrangimento. Os homens que chamaram Paulo de assassino, agora vão chamar Paulo de Deus. Sabe o que o texto está querendo nos dizer? Que o tempo mostrou que Paulo não era nada daquilo que aqueles homens disseram. Tem alguém que está falando de você. Tem alguém que está apontando você. Tem alguém que está acusando você. Sabe o que você vai fazer? Se cala. Fique quieto. Não se justifique, porque Deus vai te justificar. Ele é juiz, mas também advogado. Se cala. No tempo oportuno, Deus vai apresentar aqueles que estão acusando você, que de fato você não é aquilo que eles dizem que você é. Porque agora Paulo já não é mais o assassino, Paulo é Deus. E com todos esses acontecimentos, queridos, eu estou indo para o final. É bem possível que talvez se nós estivéssemos na pele de Paulo, nós poderíamos nos amargar. Nós poderíamos nos amargar. Sabe aquela sensação de você falar assim: poxa, as pessoas me interpretam mal, as pessoas me entendem mal, as pessoas me julgam mal, as pessoas se precipitam quanto ao meu estilo. Não sou isso, elas estão pensando mal de mim. É equívoco, essa não foi a minha intenção. É verdade, é genuíno esse sentimento, amém. Mas tem coisas que é só o tempo que vai mostrar, não tem jeito. E se você não esperar o tempo, não vai resolver. Só que se você for vencida pelo tempo, também não vai resolver. Porque Paulo poderia muito bem, queridos, ter se amargado.
E se isso acontecesse, ele colocaria a perder tudo o que Deus ia construir à frente. Então o conselho: não deixa o diabo azedar os seus dias e nem as suas relações. Para desfrutar de boas relações é preciso vencer muitas dificuldades. Vou falar de novo: para desfrutar de boas relações é preciso vencer muitas dificuldades. Sabe o que Paulo faz? Paulo não perde a disposição em meio às lutas. Ele segue em frente. Ele percebe que aqueles homens estavam acusando desonestamente, equivocadamente, mas Paulo não se entristece, a alma dele não se amarga, ele não perde o ímpeto de viver, de lutar, de continuar se relacionando, fazendo conexões, porque tem gente que foi ferido por uma pessoa, ela não se relaciona com mais ninguém. Sabe aquela máxima: ninguém presta, ninguém é muita gente, fofo. Às vezes uma pessoa no teu caminho não prestou, mas tem muita gente boa que presta, e que vai ser remédio, bênção, saúde para a tua vida. Não abra mão de relacionar-se, porque se você abrir, você vai colocar em xeque os planos de Deus do futuro. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu encerro lendo o verso de número 7, 8, 9 e 10. Paulo agora não é sequestrado por aquilo que ele viveu. Paulo não é paralisado por aquilo que ele viveu. Veja o texto, eu encerro. Próximo daquele lugar havia umas terras que pertenciam a Públio, o principal da ilha, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias. O pai dele estava de cama, doente, com febre, desinteria. Paulo foi vê-lo e, tendo orado, impôs-lhe as mãos e curou. Impôs o que, queridos? Grava esse texto, eu estou encerrando. O que Paulo fez? Públio era um homem rico, de posse, ele era dono da ilha. O pai dele estava doente. Paulo agora era um homem de Deus na ilha. Aí Paulo vai na casa de Públio e Paulo vai impor as mãos sobre aquele homem. Impor o quê? As mãos. Feito isso, vieram também ter com eles os demais enfermos da ilha, foram curados. Esses nos prestaram muitas honras. E quando embarcamos, providenciaram-nos todas as coisas que necessitávamos. Queridos, quem não para em meio às lutas, certamente vencerá suas batalhas. As portas se abrem a cada dia mais para Paulo. Ele consegue sair do meio daquela confusão. Ele não é vencido pelos ataques do diabo no que diz respeito àquelas relações. E Paulo agora segue em frente. Deus começa a honrá-lo. E perceba, Paulo foi picado pelo diabo, foi mordido pela serpente. E o interesse da serpente era, com aquela mordida, desonrar Paulo, envergonhar a Paulo, destruir a moral de Paulo, a imagem de Paulo, expor Paulo à vergonha. Só que Deus transforma a vergonha em dupla honra. Por que eu estou dizendo isso? Porque a mão que o diabo tocou é a mesma mão que Deus vai usar para trazer a Paulo grande honra. A mão que o diabo tocou para destruir a vida de Paulo, os relacionamentos de Paulo, foi a mão que Deus usou para Paulo orar pelo pai do Públio e aquele homem ficar impactado por aquele sinal que Deus deu, honrar a Paulo, abençoar a Paulo, dar tudo que Paulo e toda aquela tripulação precisava. Ei, queridos, Deus está falando com alguém aqui. Eu estou renovando seus relacionamentos, eu estou restaurando relacionamentos que foram destruídos pelo diabo, para provar que eu sou Deus grande na tua vida. Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos. Ensina-nos a nos relacionar, ensina-nos, ó Deus, a nos conectar com pessoas. Ensina-nos a entender a importância dos relacionamentos, que nós estejamos atentos quanto aos ataques que o diabo tem lançado contra as nossas relações, tentando destruí-las, porque ele sabe que elas são imprescindíveis em momentos de dificuldade, quando, como Paulo passou e recebeu daqueles homens cuidado, amor, carinho. Em terra firme, ele foi abraçado, foi aquecido, e aqueles relacionamentos fizeram a diferença para ele. Que nós tenhamos sabedoria da parte do Senhor,
Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, nos dê discernimento de espírito, para que não sejamos enganados pelas obras do maligno, para que não sejamos confundidos pelos ataques do inferno. Abençoa o teu povo, restaura os nossos relacionamentos, guarda as nossas vidas, nos dê amigos, pessoas leais, fiéis, muro de proteção, pessoas que serão diferença na nossa vida, e faça de nós resposta de Deus para aqueles que precisam de amigos. Você pode adorar Jesus. Talvez você está me ouvindo e há pessoas que você deixou pelo caminho, amigos que você deixou pelo caminho, há pessoas que por motivos banais você abriu mão da relação, alianças que foram quebradas, e o Senhor está dizendo: sai do lugar, manda uma mensagem: ó Paulo, não deixa a serpente te parar, sacode ela, joga ela no fogo, Paulo, não deixa esse veneno transitar na tua veia, na tua corrente sanguínea, porque o meu Espírito te habita. Se for preciso, peça perdão, se for preciso, visite, mas não fique indiferente, reconecte-se de novo com esse amigo. Alabarai gelesse dirimendegão levácia. Oh glória, oh glória. Lariandro cominaraga. Liga pro teu pai. Ô mulher, liga pro teu pai, liga pra ele e diz: papai, eu te perdoo, papai, eu te amo, papai, eu estou mandando um presente. Minha filha, o que aconteceu? Aconteceu que eu não vou deixar o diabo destruir o nosso relacionamento. Nada vai me atrair. Aleluia, aleluia. Nada vai me tirar. Alabaixe, elevar canto, calavaraçom. Diga isso, nós estamos encerrando. Sem te tocar, sem te tocar, Senhor. Aleluia. Sem ser tocado por ti, nada vai me atrair. Aleluia, Jesus, te adoramos, Senhor. Nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao monte. Você pode cantar isso? Você pode dizer: Senhor, eu estou subindo ao monte. O monte fala de reconciliação. Alai Gerubi sede cominácia. Deus pegou a lei, colocou no monte e disse: Moisés, sobe para cá. Sobe para cá, Moisés. Eu quero restabelecer relacionamento com o meu povo. Eu quero instruir o meu povo na minha lei. Aloregominai Gerubi derevácia. Ei, meu irmão, Deus quer alegrar o teu coração. Deus quer renovar a tua vida esses dias. Deus quer te encher de amigos preciosos. Oh! Aleluia! E vou tocar o céu com meu coração em adoração. Senhor, nós te adoramos. Obrigado por essa noite. Leva-nos em paz, leva-nos em segurança. Que o Senhor nos ensine a sermos filhos obedientes ao Senhor, a fim de que nós façamos relacionamentos e amemos como o Senhor nos ensinou a amar. Senhor, abençoa o teu povo, a tua igreja, no nome de Jesus. Você pode levantar as mãos aos céus. Que o Senhor abençoe e te guarde. Que Ele levante o rosto sobre ti, lhe conceda a paz. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje, para todo sempre. A igreja diz amém. Queridos, um beijo do teu coração, Regiane, Andréia, Monique, Ivo, Ronanzão. Ronan, um beijo no teu coração. Ô Gledson, amém, meu irmão, Deus seja louvado. Um beijo. Camila, amada do Senhor. Luiz Fabiano, um beijo. Os filhos, Kelly Mendes, Sandrão, um beijo. Paula, o Gé, a Giovana, um beijo. Família, Sil, um beijo no coração de vocês. Orlando, deixa um beijo para a esposa, Ronaldo, Andréia, irmãos amados, Fabi, Leandro, um beijo, gente, estou com saudade. Cris, um beijo. Minha irmã, Deus abençoe, em nome de Jesus. Nivaldo, a esposa, Sandra, Eliana, mamãe, um beijo, meu amor. Paizinho, um beijo no teu coração, viu? Meus irmãos, minhas ovelhas,